E agora aquele momento muito especial aqui na programação da Sociedade Esperança, Timeline com aqueles convidados incríveis. E hoje eu recebo ela que dá consultoria, que é psicóloga, mamãe do Matheus e da Vicky, esposa do senhor Wilson, famoso aqui demais. Uma família incrível, ela que é cristã, que leva a mensagem de Deus, dá muitas orientações em suas redes sociais e atende no seu consultório particular. E hoje veio dar aquela incrível palestra, tirar dúvidas dos nossos ouvintes aqui da Cidade Esperança. Com muita alegria eu recebo hoje a psicóloga Sherlaine. Seja bem-vinda. Obrigada, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos lá, quais são as dúvidas? São muitas dúvidas. A gente sabe que na maternidade, desde assim, a mulher engravidou, né? Então, já começa aquele turbilhão de emoções, muita coisa. E aí, às vezes fica, ai meu Deus, e agora? Eu tô grávida. Fica com medo já de início, de cara. Como lidar? Vamos falar dessa transição até chegar, de fato, um bebê no braço. A questão que também tem que se levantar é: essa gravidez foi planejada? Muitas vezes não. E aí, então a gente vai dobrar o susto, né? Um susto dobrado. Aí vai depender muito de como está o estado emocional dessa mãe, né? Porque medo, insegurança é algo novo, gente. Então é normal sentir isso, criar expectativa, os conselhos que vem bombardeando por todos os lados, né? Demais. Cada um com as suas orientações. Então isso realmente vai gerar um pouquinho de ansiedade. Contudo, o que nós vamos levar em conta é como está a saúde mental dessa mamãe. Como está a saúde mental? Nesse momento é importante, às vezes não é planejado, mas pronto, chegou, vamos criar essa criança, vamos trazer muito amor para essa criança. E o que essa mulher tem que buscar de informação para si, que serve para sua mente, de início? Primeira coisa é começar o acompanhamento, né, com o médico, com o obstetra, porque ela vai estar ali fazendo toda uma avaliação e verificando como está a saúde dessa mamãe. Então, se tiver demandas voltadas à saúde mental, ela também vai acionar o profissional, né, o psicólogo, para estar fazendo esse acompanhamento. Então vai passando os meses e a mulher vai lá cuidando desse bebezinho que está dentro da barriguinha, o médico vai passando suplementação e tantas outras coisas para serem feitas, e chega o momento aí de ter o bebê. Aí chega a fase do puerpério. Muitas mulheres sofrem assim, se estava sofrendo alguma coisa, aumenta o nível, né, da ansiedade, algumas da baby blues, aquela tristeza, algumas rejeitam a criança, algumas nem querem ver o filho, porque em vez de ser prazer, né, trazer aquele momento de alegria, para ela é muita tristeza. Como lidar com isso? Para evitar que isso aconteça para quem está gestante e para quem já está vivendo essa fase. Como tratar? Isso é importante trazer, Cacá, porque quando lida ali com aquela criança, não é só a saúde mental ali que a gente tem que observar, porque ali também tem a questão da fisiologia, né? Os hormônios agora estão todos alterados, né? Para amamentação, para recuperação dessa mãe, e isso pode ter impacto diretamente no humor, na saúde mental dela. Então, ficar às vezes assustada, principalmente quando é o primeiro filho, tudo bem. É esperado, né? De você se sentir insegura. Você está lidando com um ser ali que você não sabe como fazer. Isso é normal. Nessa hora, é importantíssima a rede de apoio. Né, a rede de apoio, porque a gente tem N formas do parto, às vezes um parto rápido, às vezes tem parto com sofrimento, às vezes cesariana, então tem N formas, então a gente não sabe assim como foi esse processo, né, dessa criança nascer. Então a rede de apoio é fundamental nessa hora, viu, gente? A gente percebe que tem muitas mulheres, eu tô vendo uma estatística, diz que depressão pós-parto é 15% dessas mulheres sofrem, né, nesse pós-parto. Como ela, por si só, ela vai conseguir blindar as emoções nesse momento tão delicado? Então, a depressão pós-parto, gente, é importante apontar que existia já alguma doença instalada antes. E que não foi cuidada. Exatamente, isso é importante. Até mesmo pacientes que são bipolares, que fazem algum tratamento, isso tem que ser muito observado após o parto. E Cacá, ai gente, desculpa eu chamar de Cacá, é intimidade. Nós somos amigas. Fica à vontade. E Cacá, eu tava até comentando que foi um dos meus primeiros grandes desafios, foi cuidar de um caso de depressão pós-parto, e que aconteceu dentro da igreja, né, que eu frequentava em São Paulo. Só que neste caso o bebê foi a óbito.
né? A mamãe, acho que tinha uns 4 dias, ela tinha recebido alta, estava um dia em casa e ninguém percebeu que ela estava apática, que ela não dormia, e deixou ela com a filhinha de 11 anos e o bebê sozinho. No choro desse bebê, ela pega um travesseiro e sufoca o bebê. E a filha de 11 anos que passa e viu a cena, gritou, pediu ajuda, só que aí o bebê não resistiu. Meu Deus. E isso eu falo que foi um dos grandes desafios, porque você imagina você trabalhar isso dentro da igreja. É difícil. Entendeu? Porque o que veio foi, vamos disciplinar, ela matou, né? Todo mundo já, cada um com os seus posicionamentos. E eu falei, gente, entendam que ela estava num quadro psicótico, ela estava Sim. em surto. Quando ela melhorar, não vai ter punição pior para ela. E aí, acho que não deu muitos dias, né? Ela foi internada, a mãe, né? No hospital psiquiátrico lá da região. E quando ela voltou e soube o que aconteceu com o bebê, foi um surto. Foram muito tempo de tratamento ali, viu, gente? Foi muito tempo de tratamento. Então é chamado de psicose puerperal? Pode-se dizer Então, assim? nesse caso era depressão pós-parto Depressão mesmo. pós-parto. Porque esses sintomas podem aparecer até o 6º mês, tá? E o bebê vem como uma ameaça. O bebê é visto como uma ameaça, Nossa. entendeu? Enquanto na psicose puerperal é uma confusão mental, né? A mãe fala nada com nada, né? A gente começa a perceber isso e normalmente tem um histórico psicopatológico anterior, bipolaridade, um quadro depressivo mais grave, entendeu? E aparece ali até o 3º dia, mas depois melhora. Na depressão pós-parto, não, gente, ela pode aparecer até o 6º mês. Até o 6º mês. Exatamente. Então, e qual a diferença da depressão pós-parto para o baby blues? O baby blues ela envolve toda uma questão emocional, de insegurança, ansiedade, que é aquilo que eu falei, que surge no começo. E é importantíssimo esse acompanhamento com a obstetra, né? Obstetra. Isso. Inclusive, se o caso fica assim um pouco persistente, é normal eles encaminharem também para nós da psicologia. Mas está voltado mais às suas questões emocionais, insegurança, né? De como lidar com aquela situação nova. É diferente quando a gente trata de depressão, principalmente que é a depressão maior, né? Que é um caso mais sério. Até porque, Cacá, muitas tendem a abandonar o tratamento quando estão gestantes. Isso também é perigoso. É perigoso, porque eu estava você falando aqui que muitas vezes acomete isso nessa fase da gestação por algo que a pessoa já tem. Nem sempre ela acompanha ou sabe que tem algo. É frescura dessa mulher. Essa mulher é muito estressada. Tá em TPM. Nunca parou para fazer um acompanhamento psicológico. Levar um psicólogo, um psiquiatra, caso haja necessidade, para realmente saber de fato o que a pessoa tem. Aí chega numa fase tão linda da vida, mas também um turbilhão de sentimentos, de emoções por conta dos hormônios na gestação. E aí só culpam a pessoa, só culpam a mulher. Neste caso, é muito delicado a maternidade, porque até quando você está com a mente tranquila, as emoções, assim, sem ter alguma coisa, algum transtorno, sente muito. E aí tu imagina, por exemplo, no caso de baby blues, porque existe, gente, infelizmente, uma romantização da maternidade. Demais. Nas redes sociais, né, pinta-se uma coisa totalmente fora da realidade. É lindo, é maravilhoso, gente, é desconfortável. Cansativo. Exatamente, não é simples. E aí, como fica muito romantizado, a mãe, quando lida com a situação real, né? Então, o que acontece com ela? Ela se sente culpada, porque para ela não era para ser daquele jeito. Então, se está acontecendo tudo aquilo, é por incompetência dela, é porque ela não dá conta. E ela se culpa, quando, na verdade, é um discurso romantizado. Que, gente, cuidar de uma criança nos primeiros dias, tanto para a mãe quanto para a criança, é um desafio. E aí também vem essa questão, né, do baby blues, que é essa questão da adaptação, né, dessa mãe com a convivência com esse bebê, entendeu? E aí fica ali tentando se ajustar e pode aparecer esse turbilhão de emoções, mas que fica, assim, sendo acompanhado, ele tende a diminuir, né, com o passar dos dias. Contudo, quando se trata de depressão, pós-parto, a coisa muda um pouquinho. Então, procure um psicólogo. É a forma de cuidar para quem está sentindo isso que a gente está falando, ou conhece alguma mulher, alguma mãezinha que está atravessando essa fase. A forma que você pode ajudar é ser rede de apoio, mas também tem coisas que não dependem da rede de apoio, depende de um profissional.
Então, a gente indica um acompanhamento com um psicólogo. Mas quando você leva a sintomatologia para o médico que está te acompanhando, ele mesmo já percebe e faz encaminhamento. Eu recebo esses encaminhamentos até com uma certa frequência. A questão é porque, às vezes, na rede de apoio fica falando assim, eu já passei por isso, é assim mesmo. Não, entendeu? Aí vem trazendo isso e não vê o quanto essa mãe está sofrendo. Não. Entendeu? Vai ignorando o sofrimento dessa mãe até que chega um ponto de acontecer uma coisa mais grave, entendeu? Então não é assim, gente. Tá desconfortável, tá sentindo o sintoma, tá difícil a adaptação, busque ajuda profissional. Na maternidade, as pessoas tendem a generalizar as coisas e na verdade não é. Existem as particularidades de cada mamãe, de cada bebê. Até li muito sobre nessa fase que estou vivendo e a gente observa que até em cada gestação, na próxima será diferente desta da Kiara. Cada uma tem a sua particularidade. Então há necessário aquele olhar de carinho, olhar de amor para essa mãezinha. Então, saindo do puerpério agora, a gente tem uma mamãe que não é mais um recém-nascido, né, que é só nos primeiros dias, não é mais um bebê, mas é uma criança. E aí? A gente vê mulheres estressadas, que muitas vezes têm conflitos com o esposo, porque o marido não entende. A mulher tem um bebê, tem as crianças, outros filhos, demanda de 2, 3 filhos, tem a casa, tem o trabalho. Como encaixar tudo isso? Eu conversando com a amiga que é psicanalista, ela falando que é muito difícil esse equilíbrio, mas é necessário. E sobre a psicologia, como a psicologia pode ajudar agora as mulheres que escutam a programação, vem aqui pelo canal do YouTube, como aprender a lidar tudo isso, porque a saúde mental é tudo. É importante isso, Cacá. Inclusive, não faz muito tempo que eu acompanhei um caso, tá? Era de uma criança que tinha um pouquinho mais de 1 ano, tá? E a mãe chega pra mim, assim, surtada. Com um discurso muito pesado e com um casamento bem comprometido. Quando a gente vai escutar essa mãe, chama atenção, porque essa mãe estava privada de sono há muito tempo. Ela quase não dormia. Meu Deus. Entendeu? Entendo. E aí, o que acontecia? O esposo não compreendia que ele precisava auxiliar ela à noite para ela tentar dormir um pouquinho. E quando ele ficava com a filhinha que ela chorava, a mãe se sentia culpada. Ai, meu Deus. E aí ela pegava e continuava sem dormir. Então, esse foi um caso que eu trabalhei uns 6 meses. A gente teve que mexer em toda a rotina da família, chamar o esposo, acionar algumas redes de apoio. E eu me lembro que quando ela chegou uma vez na sessão, ela falou, aí eu olhei pra cara dela e falei, você tá com uma carinha ótima. Ela falou assim, Cheryl, eu dormi. Gente. Eu dormi. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Nós, quando se trata de motivação, né? Segundo a teoria de Abraham Maslow, nós temos necessidades que precisam ser atendidas. Sim. Então, nós temos necessidade de sobrevivência. Calor, fome, sede, frio, entendeu? Sono. Então, assim, quando essas coisas estão sendo privadas, que é de sobrevivência, nós vamos começar a ter comportamentos impulsivos por instinto de sobrevivência. Então, eu recebo uma mãe que ela quase não está dormindo, então ela está cansada, ela está esgotada. Então, o que eu precisava fazer? Arrumar essa rotina, montar uma rede de apoio para ela fazer o básico, dormir. Dormir. Simples assim. Dormir. E essa pessoa que está nos escutando agora, que tem alguma mamãe que está aí precisando da sua ajuda, seja rede de apoio, ajude essa pessoa, porque talvez tenha alguém do teu lado que às vezes você só dá, né, como é que a gente chama? As pessoas falam palpites. Faz isso. Parece que a mãe nunca sabe cuidar do filho, sempre é só os outros que sabem. Os expertise, né, que não estão com a mãe e com a criança 24 horas, são ótimos, eles são os melhores. Então, assim, passa o zipzinho na boquinha e dê as mãos, dê amor, ajude essa mamãe que precisa. Nosso tempo é curtinho, mas a gente promete trazer mais vezes aqui, porque você tem um conteúdo incrível como psicólogo para ajudar as pessoas que precisam ouvir e aprender mais. E eu quero finalizar te dando um espaço aberto para você falar para essas mulheres que nos veem, que nos ouvem agora por meio da Rádio Cidade Esperança, o que pode de fato ter uma saúde mental equilibrada, para cima, para essa mãezinha aí que está em qualquer dessas fases que a gente discorreu aqui durante a entrevista. Eu vejo como primordial uma rede de apoio.
E, gente, a gente às vezes faz coisas sem perceber. Pode ver que quando a gente conhece alguém que teve um bebezinho, ganhou um bebezinho, a gente vai lá na casa ou na maternidade, a primeira coisa que a gente vai é lá ver o bebê. A gente não para olhar para a mãezinha e falar como é que você tá precisando de um suporte, quer que eu te traga alguma coisa. Todo mundo só quer ver o bebê, pegar o bebê, mas a mãezinha nessa hora está precisando de suporte, gente, é ela. Tá bom? Então tenha esse olhar mais carinhoso, evite dar palpite, né? Seja realmente uma pessoa mais operacional, do tipo, olha, você quer que eu venha aqui para ficar um pouquinho contigo à noite, para você conseguir dormir, né? Eu cuido do seu bebê enquanto você dorme. Você tá precisando de uma ajuda aqui com a roupa, eu vou te ajudar a lavar, Gente, esse tipo de suporte é maravilhoso. Sai dando palpite, você só vai aumentar a angústia dessa mãe e vai fazer com que ela se sinta incapaz, achar que está errando, né? E aqui vem um tantão de emoções. Então, é que a gente possa ser mais cauteloso e ter um olhar mais empático com a mamãe, tá bom? Eu aproveitando essa oportunidade, eu quero agradecer a Xé e contar um pouco rapidinho. Eu tive um suporte da minha sogra e da minha mãe. Minha mãe ficou comigo esses 45 dias, me ajudando demais. A minha sogra também. Então, elas revezavam. Uma fazia o almoço, a outra limpava a casa, revezava na dobrar roupa, passar roupa. E aí, no decorrer dos dias, eu fui aprendendo já a cuidar da bebê, né? Mas até então, a minha mãe era mais linha de frente. Aí foi me ensinando, a gente toma banho assim, a gente dá banho assim, a gente faz isso. E depois eu fui ficando mais com a bebê e elas continuaram na questão da casa e tudo mais. Então, isso pra mim me deu paz. Se eu conseguir acalmar. Quando eu queria assim, eu não sei fazer, a minha irmã, que é enfermeira, correu lá em casa. Vem cá, menina, é assim que faz. Me ajudou na parte médica, mais clínica da bebê. Então, eu tive esse suporte dessas mulheres que são mães. Eu quero agradecer, aproveitar a live para agradecer a minha mãe, a minha sogra e a minha irmã, que foram assim, que são mães e que entenderam a importância da rede de apoio na minha vida. E eu agradeço. Hoje eu tenho minha tia Graci também, que me ajuda, minha avó que me ajuda, todo mundo. Essa rede de apoio vale muito a pena. E eu desejo que as mamães que estão ouvindo a gente, vendo a gente, também tenham essas mulheres que consigam enxergar e ajudar. Isso é maravilhoso. Isso é saúde mental, É saúde Cacá. mental, graças a Deus. Isso é saúde mental, é sobre isso, gente. É sobre apoiar realmente, menos palpite, mais ação. Xé, obrigada. Quero te agradecer. Que alegria receber você aqui mais uma vez, né? Primeira vez aqui comigo. Não. E já fica aí, de stand-by, outros encontros pra gente discorrer vários assuntos, porque as pessoas precisam. Hoje a gente está no meio de uma sociedade muito doente mentalmente, que precisam de apoio e de suporte. E você é uma pessoa capacitada por Deus para isso. Obrigada. Um beijo. Quer mandar beijo para alguém? Sim, eu quero mandar um beijo para os meus filhotes, embora um esteja longe. Vai ser o primeiro dia das mães sem o meu filho aqui do lado. Mas ele vai encontrar a gente na internet. E também o senhor Wilson, porque ele sim foi uma rede de apoio fundamental quando a gente teve nossos filhos. Ele foi aquele pai de dar banho, de limpar, Parabéns. De dar comida. E aí, isso aí, gente, é importantíssimo. Então, maridos, a gente precisa de você, tá bom? Quando a gente ganha nenenzinho, por favor. Eu amei. Muito obrigada, Xé. E esse foi o nosso quadro aqui de entrevistas podcast Timeline, talk show aqui na Rádio Cidade Esperança. E a gente encerra com essa música aqui, dedicando para todas as mamães. Exula e Lislane, exemplo de mulher, também vai para você. Você é exemplo de mulher. Exemplo de mulher.